Senhor presidente, Zé Silva e Vair Melo, essa dupla que faz sucesso aqui nessa casa, um trabalho pela competência, pela luta em defesa da agricultura, do setor agropecuário. Quero cumprimentá-los, cumprimentar o ministro Bartolomeu Ananias, do MDA, toda a sua equipe, secretários que estão aqui presentes nessa sessão da Câmara dos Deputados, e levantar alguns pontos, senhor ministro, que Vossa Excelência passou ao largo e gostaria de levantar para que a gente pudesse trabalhar efetivamente nessa questão. Eu observei e anotei os números que Vossa Excelência colocou aqui e gostaria de ter a sua palestra também nos anais da casa para que a gente pudesse ter o acesso e toda a casa tivesse. Vossa Excelência falou da agricultura familiar e com certeza evoluiu. Nós temos aí o MDA que faz um grande trabalho, precisamos ajudar e sempre trabalhamos nessa casa diferenciadamente para o pequeno produtor, né? O grande produtor, médio, como disse aqui José Silva, todos são da agricultura, todos produzem alimento, não há alimento carimbado, se é de pequeno ou grande, o médio quando chega na mesa do brasileiro. Mas a importância da pequena propriedade, agricultura familiar, em contexto, eu que sou do estado de Santa Catarina, onde 89% das propriedades são abaixo de 15 hectares e 95% abaixo de 50 hectares. Nós temos 270 mil propriedades, mas temos um problema muito sério, ministro, que é a sucessão familiar. Nós, em Santa Catarina, temos uma pesquisa em que apenas 5% da população que vive no meio do campo tem menos de 25 anos. Isso quer dizer que nosso jovem não está ficando no campo, nós temos dificuldade na sucessão familiar, que estão se evadindo do setor rural. Inclusive, se fala lá abertamente, tem estudos do chamado celibato rural. Os homens que ficam no interior, nas propriedades, não conseguem casar, porque as mulheres não querem casar mais com agricultores pela dificuldade da atividade das mulheres no campo, que é uma realidade que são as trabalhadoras, que nós temos aí o maior respeito em dizer que elas têm aí um papel fundamental nessa questão. Mas precisamos, senhor ministro, que o seguro rural, o seguro renda, melhor dizendo, tem que ser implantado nesse país. Nós podemos fazer todas as ações que queiramos para defender o pequeno produtor, se não tiver um seguro renda que garanta a renda do produtor, que garanta que ele mantenha o seu filho na propriedade, que ele possa pagar um salário mínimo, no mínimo, para o seu filho, para que ele fique na propriedade, ele vai para o chão de fábrica. E nós estamos perdendo os nossos jovens para trabalhar na cidade, no chão de fábrica, que não volta mais para a agricultura. Então, acho que esse é o grande problema que nós temos que resolver. Mas eu queria falar, ministro, da questão fundiária. Eu acho que o Brasil precisa se debruçar nesse tema e resolver a questão fundiária. Como é que nós queremos ocupar o nosso território brasileiro? Se nós pegarmos aí uma análise meio geral, nós vamos ver que a agricultura brasileira, ela detém em torno de 30% do território brasileiro. 230, 240 milhões de hectares, sendo 57 milhões de área plantada, e os outros pastagens chegando a 230 milhões de hectares. Estas são as estatísticas que o Brasil tem. Como é que nós vamos ocupar esse território brasileiro? Se nós temos apenas 30% da área total em agricultura, eu tenho aqui a estatística do INCRA, que diz que as áreas de assentamento do Brasil são 5.224 famílias. E a área de assentamento, 104.201 hectares. Isso quer dizer em torno de o dobro do que se planta no Brasil. E que essas famílias que estão assentadas são cerca de 900 e, o total aqui que dá, 900 e poucas mil famílias, não chega a 1 milhão. Elas têm aqui, dessas famílias assentadas e cadastradas, são 3 milhões e 800,
1.836.000 são assentados. Alô? São assentados 1.836.000 famílias assentadas, beneficiadas com Bolsa Família. Quer dizer, não estão produzindo para a sua sobrevivência. Ora, senhor ministro, eu queria, nesses segundos que me falta, pedir a Vossa Excelência como é que está a Lei 13.001, que nós aprovamos nessa casa para que se faça a titulação das terras de assentamentos da reforma agrária, já que nós temos áreas aí, a lei diz que após 10 anos de assentamento tem que ser titulados. Não estão sendo titulados, esses são agricultores que estão à margem do processo, não conseguem financiamento, não conseguem atividades qualquer para que possam desenvolver como os agricultores. Por quê? Porque o INCRA não titula essas famílias, cerca de 1 milhão de famílias, que tem 104 milhões de hectares, e nós poderíamos assentar tranquilamente esses 120 mil famílias que estão aí acampadas nessas áreas que, com certeza, muitas delas estão vazias, ou entregue a terceiros, ou comprada com um contrato de gaveta, e que poderão ser ajustados, e eu tenho certeza que resolverá os assentamentos da reforma agrária no Brasil. Então, eu queria deixar essa pergunta ao ministro para que, Fernando, nos ajudasse a resolver esse problema. Essa casa votou, no dia 20 de junho de 2014, a Lei 13.001, que determina os assentamentos, aliás, a titulação dos assentados até 2 modos fiscais, a partir de 27 de dezembro de 2013. Quem estivesse há 10 anos em cima dessas áreas, terão, então, de que ser assentados pela lei. E não está acontecendo. Em Santa Catarina, Abelardo do Lúcio, por exemplo, uma cooperativa Aurora quer instalar aviários nos assentamentos, não consegue porque não tem os títulos, e esses agricultores não podem, então, receber esse benefício bancário de financiar suas terras e também ter outras atividades e se emancipar para serem pequenos agricultores. Obrigado, ministro.